Bom, eu vou falar sobre esse livro aqui, ó, O Jeito Harvard de Ser Feliz, que foi escrito pelo Sean Arcor, que é um dos palestrantes mais assistidos do TED, e escreveu esse livro, que é um dos livros mais comprados na atualidade. Bom, o Jeito Harvard de Ser Feliz, ele é um livro que fala sobre psicologia positiva e o impacto que a psicologia positiva e as emoções positivas têm na nossa vida. O Sean, obviamente, ele estudou em Harvard, e além dele estudar em Harvard, ele lecionou em Harvard. E ele fala que um dos motivos pelo qual ele escreveu esse livro é porque quando a gente pega uma curva de distribuição, o sonho de toda pessoa que se inscreve em Harvard, obviamente, é passar em Harvard e estudar em Harvard. E ele percebeu que grande parte das pessoas, ou a grande maioria das pessoas, ao passar em Harvard, entrava em depressão e não se sentia feliz. Tipo assim, como que alguém que passa em Harvard, que é uma das faculdades mais concorridas do mundo, que tem emprego garantido, salário garantido, que tem uma carreira garantida, consegue ser infeliz? Ele fala que as pessoas elas iam para a média ou até para baixo. E o motivo pelo qual ele escreveu esse livro é por conta desse pontinho. E só para tangibilizar, para explicar de uma forma mais genérica, a psicologia positiva é um pouco diferente da psicologia tradicional. É uma vertente diferente, não entra em conflito. Mas enquanto a psicologia ela tenta pegar a pessoa que está abaixo da média e trazer essa pessoa para a média, a psicologia positiva pega o que você tem de bom, que é possível potencializar para que isso tenha um efeito ainda maior, seja na sua vida, seja nos seus relacionamentos, ou seja, inclusive no seu trabalho. E a psicologia tanto é prova de que a psicologia tradicional ela busca trazer as pessoas para a média, porque quando a gente está doente ou a gente está sentindo alguma dor ou algum incômodo, o máximo que eu quero é tirar esse incômodo, é sair, não ter mais essa dor. Mas não significa que o fato que eu voltei para a média significa que eu atingi todo o meu potencial. Até porque, se a média fosse teto, não se chamaria média. Então esse é o motivo pelo qual ele escreveu esse livro. E o interessante desse livro é que ele fala o seguinte: a vida inteira a gente foi condicionado a entender e a aceitar de que para que eu seja feliz, eu preciso primeiro ter sucesso. Óbvio, se eu for promovido, quando eu emagrecer, quando eu fizer aquela viagem, quando eu trocar de carro, quando eu tiver um filho, enfim, quando eu conquistar algo assim, eu serei feliz. E será que isso é verdade? Sim, de certa forma é uma verdade. Só que isso é uma verdade temporária. Eu vou ser feliz, ou melhor, eu vou estar feliz por um tempo, mas não eternamente. Até porque, se eu fosse promovido, automaticamente eu seria feliz, por que eu busco uma outra promoção? Ou será porque que existe upgrade em viagem, upgrade de cartão, upgrade de carro? Se a felicidade ela tivesse condicionada a algo que eu faço e fosse uma felicidade eterna, eu seria muito mais simples do que nós, seres humanos, seríamos muito mais simplistas e simples do que nós somos. Então o Shaw fala o seguinte: não é o sucesso que traz a felicidade, mas o quanto eu sou feliz, aí eu terei sucesso. E não é aquela felicidade de abraçar a árvore, longe disso. Mas ele fala o seguinte: a quantidade de estímulos positivos que o meu cérebro recebe impacta nas minhas atitudes, impacta no meu comportamento, e sendo feliz, automaticamente eu vou ter sucesso em qualquer área que eu atue. Bom, falando de estímulos positivos, quando nós recebemos um estímulo positivo no nosso cérebro, isso libera dopamina e endorfina, que é responsável por foco, por criatividade, por motivação e por aprendizado. Pense num dia no qual você acorda, seja um dia que você gosta, uma quarta ou uma sexta-feira, você toma aquele café da manhã, você chega no trabalho, você não pega trânsito, você chega no trabalho, vai escutando a música que você gosta, chega no trabalho e consegue fazer um bom negócio, e parece que o dia flui, fala assim: nossa, eu sou o cara.
E a gente tem vontade de que esse dia não acabe nunca. Em contrapartida, tem dia que a gente acorda atrasado, a gente não consegue nem tomar banho direito, nem tomar café direito. Parece que eu caí da cama e o que eu quero não deveria ter saído de casa. Porque é um dia que tudo acontece de ruim. Isso acontece porque o nosso cérebro recebe estímulos negativos, assim como um estímulo positivo ele me deixa mais aberto, um estímulo negativo ele simplesmente me bloqueia. Por exemplo, quando a gente tem um problema que eu não consigo resolver. Aí o que eu faço? Eu vou tomar um café, eu vou fazer alguma coisa pensando que o café ele faz milagre. Aí chega uma pessoa de fora que fala assim, tenta resolver dessa forma. E, parece que a solução é muito mais simples do que a gente tinha imaginado. Por quê? Porque eu não consigo sequer pensar em uma solução porque eu estou, como o livro chama, de efeito Tetris. Então, o estímulo positivo ele tem a capacidade de fazer com que eu fique mais criativo, mais focado, e isso depende de alguns hábitos. O como que eu levo a minha vida. E o Shawn dá um exemplo no livro. Ele fala o seguinte, às vezes, facilitar um hábito, o início de um hábito, é extremamente necessário para que eu crie um hábito positivo. Ele fala que ele tinha vontade de voltar a tocar ou aprender a tocar violão. E como todo ser humano, ele chegava em casa, ele sentava na frente do sofá, falava, olha, 2 minutos, 3 minutos, eu vou dar uma relaxada e depois eu pego o violão. Só que o violão ficava no último quarto, dentro de uma capa, no qual essa capa de tirar o violão já desafina, não sabia onde estava a palheta. E como todo ser humano também, ele simplesmente não pegava o violão, ele pegava o controle e daí ele assistia televisão. Só que ele falou assim, olha, se eu quero mudar o meu comportamento, eu preciso facilitar a mudança. E o que ele fez? Ele pegou o controle da televisão, as pilhas que ficavam no controle da televisão, tirou, colocou no quarto onde estava o violão, pegou o violão, afinou, pegou a paleta, colocou do lado do sofá. E a partir de então, ele chegou em casa no outro dia, o que ele fez? É óbvio que ele pegou o controle. Quando ele tentou ligar a televisão simplesmente não ligava. Ele lembrou que o controle estava lá no último quarto e tal. Obviamente ele não foi lá no último quarto para pegar a pilha, porque o violão estava do lado. Pensem, quando você vai na academia ao trabalho, indo para o trabalho, voltando do trabalho, isso é por quê? Porque se você chegar em casa, talvez você não vá à academia. Então isso é facilitar o início de um hábito. Então o Shawn, durante o livro inteiro, ele fala que para que eu tenha uma vida mais plena e para que eu seja feliz, existem 7 princípios. Como o efeito Tetris, por exemplo. Às vezes a gente está num problema que eu não consigo achar a solução, eu só vejo aquele padrão, eu não consigo sair daquele padrão. E ele fala que para mudar um hábito, obviamente, não é tão simples e nem tão fácil, então eu preciso facilitar. E às vezes eu não preciso colocar metas tão absurdas ou tão agressivas. Ele dá a dica do Círculo do Zorro. Então, o Zorro, antes dele conquistar o país dele, o mestre dele foi, olha, conquiste primeiro a sua rua, depois o seu bairro, depois a sua cidade, a sua província, até então você ficar conhecido e você conseguir, de fato, abraçar o mundo. Então, antes de colocar metas tão absurdas ou coisas tão intangíveis, primeiro, o que está ao seu alcance que você pode fazer? Ele fala no livro também, para que eu tenha mais felicidade ou tenha felicidade, é um investimento social. Ele no livro ele dá o exemplo de 2 amigas que passaram em Harvard. Óbvio, no primeiro ano elas tiveram dificuldades. E uma das amigas, ela se fechou, elas formaram no colegial juntas, entraram em Harvard juntas, fazendo o mesmo curso, morando juntas. E uma das amigas, que ela se fechou, simplesmente se fechou. E ela começou a estudar, ela abriu mão de toda a vida social, ela abriu mão de tudo que ela gostava para que, passando de ano, aí sim, obviamente, ela teria felicidade, enfim. E já a outra amiga, ela fez algo completamente diferente. Ela fez um grupo de estudo, e durante o grupo de estudo dela, com a periodicidade lá semanal, ou enfim, diária, eu não me recordo, ela fala que tinha um momento de descontração. Inclusive o Shawn passou por um dia que ela estava estudando e falou, pô, mas vocês têm prova amanhã e vocês estão aí conversando, vocês estão aí agindo como se não estivessem preocupadas com a prova de amanhã. E ela falou assim, olha,
não é questão de preocupação, a gente está preocupado, sim, a gente estuda, a gente se dedica, mas a gente colocou uma regra na qual a gente precisa também de um momento no qual a gente precisa se desligar, se desconectar de toda a pressão e de todo esse mundo de pressão, né? Eu acho que é a palavra mais correta. E o resultado é a que amiga que se fechou lá no quarto de estudos, enfim, ela simplesmente ela abandonou o curso, ela não conseguiu dar conta e ela saiu, ela foi para uma outra faculdade mais simples. Já a amiga que investiu no grupo, no meio social, ela sim teve êxito e ela passou de ano e ela conseguiu. Então, acho que o grande recado que fica desse livro, que é um livro super bacana, super recomendado, é muito de protagonismo também. Então, não é felicidade, ele não fala de felicidade como felicidade de abraçar a árvore, não é esse o ponto. Mas o que eu faço da minha vida, eu tenho os resultados, eu passo a ter sucesso. Não é que eu preciso fazer algo para que eu seja feliz. Então, se eu passo a investir em mim e fazer o que eu gosto, em me preocupar comigo, aí sim eu terei sucesso. E é óbvio, a felicidade, quando ela é condicionada ao sucesso, além dela ser temporária, eu simplesmente postergo a minha felicidade para um próximo nível, seja de cargo, de carreira, enfim, o que quer que seja. Mas é um livro, uma literatura super recomendada, está em alta. A psicologia positiva é um tema hoje que tá em alta. Inclusive, ah, o, 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 tem um exemplo na internet, na verdade, vários exemplos na internet, né? Mas tem um muito bacana que eu particularmente uso em sala de aula, um exemplo da Chevrolet, a teoria da diversão, né? A, a teoria da diversão ela fala o seguinte: para que a gente mude um comportamento, eu preciso mudar um estímulo. E se eu der um estímulo positivo e às vezes até não conhecido, eu até estou disposto a colocar mais energia, mais esforço para fazer algo diferente. Exemplo, se não for me engano, acho que é na Noruega ou na Dinamarca, eu não me recordo aonde, numa estação de metrô tinha uma escada rolante e tinha uma escada normal. Obviamente, as pessoas optavam por subir, pela grande maioria das pessoas, pela escada rolante. Só que a Volkswagen, ela envelopou a escada normal como se fosse um piano e colocou as notas de um piano. Então, ao subir e descer a escada, você tinha as oitavas de um piano lá. E a princípio as pessoas elas ficaram mais resistentes, não entendiam e optavam por subir mais pela escada rolante ainda. Mas é interessante que durante essa propaganda, esse filme, as pessoas passaram a optar mais e mais e mais pela escada normal, pela escada piano, né? E no final das contas, quase ninguém subia pela escada rolante, todo mundo subia pela escada normal. Enfim, e a pergunta que fica é: por que que eu deveria adotar uma postura diferente? Ou melhor, quando eu adoto uma postura diferente, quando eu recebo um estímulo diferente, e quando esse estímulo é um estímulo positivo, isso faz com que eu até assuma um pouco mais de risco ou até opte por um caminho mais difícil. Isso é na vida, no relacionamento. Tanto prova que um estímulo negativo ele não me ajuda, que a indústria da multa é chamada de indústria da multa. Então não precisaria colocar mais radares, não precisaria colocar mais pênaltis para o motorista. Se uma multa ela reduzisse a quantidade de infrações de trânsito, não deveria ter radar nenhum. E é justamente o contrário, né? E também, se não for me engano, acho que a Volkswagen também, dentro dessa teoria da diversão, ela fez, num radar, num local, não me recordo também aonde, ela instalou tinha um radar e se você passasse abaixo da velocidade, você ganhava um prêmio. E é fácil pensar no estímulo positivo como algo que é muito mais sustentável do que um estímulo negativo. Se a gente parar para pensar, quando teve a época, o apagão,
Na época do apagão, o governo ele simplesmente começou a taxar. Se você gasta mais, você vai pagar mais. E teve uma redução no consumo? Sim, óbvio que teve. Só que essa redução do consumo, depois ela parou e as pessoas começaram a gastar mais. E hoje, pelo menos aqui no estado de São Paulo, o governo do estado ele optou por uma forma diferente de incentivar a redução do consumo de energia, que é o seguinte, não é se você gastar mais você vai pagar mais, é se você gastar menos você vai pagar menos. E de fato isso teve um impacto muito maior na redução do consumo de energia das pessoas. Então acho que fica de convite para quem ainda não conhece esse livro aqui. E para quem não conhece ainda psicologia positiva, é um tema super atual, super convidativo. E existem muitos materiais na internet, inclusive existe um resumo desse livro aqui também na internet, mas nada como pegar o papel e ler. Obrigado, pessoal.